Pessoal, já dei start na gravação de hoje. Só lembrando, e a aula passada, como a gente teve aí o. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Como a gente teve aqui a indústria 4.0, o normal era a gente não ter essa aula e aí eu gravar uma. Aí, como eu tinha uma aula gravada de outra turma, aí eu disponibilizei para vocês essa aula, ou seja, vocês não ficaram sem a aula passada, tá? Só que não foi ao vivo, né? Foi essa aula gravada. Eu até coloquei o card aqui para eu lembrar que exercício que foi analisado aqui, tá? De um relatório, eu lembro que até é um relatório aí de atividades sobre o comportamento do cliente. Aí eu achei até interessante que eu expliquei um pouco mais da atividade anterior, porque essa questão aí de análise de circuito, ela é complicada mesmo, né? Se tiverem dúvida aí, pode ir perguntando, pessoal. Eu sei que ele não tá, eu acho que o áudio não está aberto agora aí não, mas vocês podem, coloca o reagir, o levantar a mão se tiver alguma dúvida, eu pego e tiro essa dúvida com vocês, tá bom? Agora, como a gente já na aula passada foi a gravação dessa aqui da atividade 4, agora vamos falar aqui da atividade 5. São vários exercícios. Aí eu vou buscar fazer um apanhado geral deles aqui com vocês. Ô, Clodoaldo, eu vou liberar aqui, Clodoaldo, o áudio aqui para você. Eu sei que ele não tá. Bom, tá liberado isso, pode perguntar aí. Boa noite, professor. Boa noite a Ô, boa todos. noite. Professor, lá da SAP, lá, eu estou tentando enviar uma atividade que eu já resolvi, mas não estou conseguindo enviar. Não tá conseguindo? Eu não Não. consigo simular você, mas eu sei aqui, é porque no meu aparece os envios de vocês, né? Por exemplo, aqui. Eu vou, deixa eu ver se. Ah, aqui tem fórum. Eu vou explicar através do fórum aqui para vocês, tá? Porque pelo fórum aí, é só tipo apertar no coisa do fórum e escrever e mandar, né? Isso. Aqui, aqui Aí é do jeito. do enviar é parecido, ó. Quer ver, ó? Por exemplo, ó, o William já enviou aqui, depois eu vou fazer a correção, né? Aí, por exemplo, quando você vai lá dentro do seu enviar, é porque no meu aparece aqui, ó. Por exemplo, ó, envios, né? Aí aparece, ó, que já 5 enviou, eu tenho que corrigir 2, né? Aí no seu vai aparecer, no meu aparece por conta que eu sou professor. Aí no seu vamos supor aqui, ó. Eu vou até usar aqui, ó, o alto aqui, ó. Você põe responder. Aí quando você coloca responder lá, enviar, ele aparece uma tela parecida com essa aqui, ó. Apareceu a tela desse jeito aqui, igual da esquerda? Não, não apareceu, porque tô tentando, eu tô fazendo pelo celular, entendeu? Uhum. Aí, tipo, aparece lá para mim só compartilhar. Compartilhar, eu teria que Isso. ver, porque pena que eu não tenho mais. Antigamente eu conseguia simular o aluno, aí eu mostrava aqui para você, mas aparece uma tela parecida com essa aqui. Uma que você vai escrever aqui, né, falando, ó, professor, né, você responde, enviei minha tarefa, caso você queira falar alguma coisa, né? Se não, Aham. se você quiser só enviar, você tem dois jeitos. Ou você faz igual eu fiz aqui, ó. Eu não dividi a tela em duas aqui, né? Um Aparece lado. para mim essa parte de baixo. Então, aparece esse daqui, ó.
Isso. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que essa fosse minha tarefa, essa apostila aqui que eu já disponibilizei para vocês, né? Você Uhum. pode fazer de dois jeitos. Você divide igual eu dividi aqui, ó. Você só arrasta que ela carrega aqui, ó. Aí ela vai pedir um tempo, ela carrega desse jeito. Aí você pega, enviar, aí aparece enviar mensagem, né? Não é ao fórum, mas aparece lá, né? Aí depois ela fala enviado, né? Aí tem um outro jeito que é mais difícil, que aí você clica, se eu não me engano, é aqui, ó. Aparece uma pastinha, né? Ou então aqui, arquivo, né? Aí você vai escolher no seu computador aqui, ó, aonde é que fica essa pasta. Ó, vamos supor que ela ficasse aqui no download, né? Aí vamos supor que essa tarefa, quer ver, ó, vou copiar ela aqui. Eu sei que no celular ela é canseira você fazer esse movimento aqui, ó. Ó, tá vendo que ela apareceu aqui, ó. Vamos supor que sua pasta estivesse no download, né? Aí você viria aqui abrir, né? Aí você clica nele, né? Antes, né? Abrir. Aí ele foi carregado, tá? Aí você termina aqui, enviar esse arquivo. Não vou colocar enviar, porque senão eu vou enviar para a área de trabalho de vocês, né? Mas é desse jeito aqui. Ou você, eu acho melhor, eu divido sempre a tela em dois, né? Até no outro curso que eu faço aqui, né? A plataforma é igualzinha. Só muda a instituição. Eu pego, eu só arrasto e coloco a tarefa aqui e envio lá para o professor, né? Ou então você clica aqui nessa pastinha e aí você vai procurar no computador a pasta onde você salvou ele. Desse dois jeitos, ou arrastando, ou então procurando a pasta na raiz. Eu vou pôr cancelar aqui para ele não compartilhar. Aí é semelhante ao que está aparecendo aqui. Caso você ainda esteja ainda com dificuldade, a, a monitora de vocês é essa daqui, ó, a Flaviane, tá? Aí ela consegue te simular o aluno, tá? Ela tem uma função lá, todo monitor tem essa função. Ele consegue simular e te mostrar exatamente, né, como que você faz o passo a passo, tá bom? Tá bom. Aí, Manda se não me mensagem. falha a memória, ó, aqui, ó, se não me falha a memória aqui, ó, tem, deixa eu ver, guia do aluno. Aparece Aqui, ó, posta, né? né? Isso aqui, ó. Você vem, quando na hora que você entra na sua sala aí, né, na de eletricidade, você vem Aham. aqui, ó, nessa pastinha primeiros passos e tem esse guia de envio de atividades. Se não me engano, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Aí Aí ele, aparece. ele mostra aqui, ó, como que você faz o envio aqui, ó. Por exemplo, você vai lá em situação de aprendizagem, né? Aí você vem Aham. aqui, ó, adicionar tarefa. Aí, tá vendo? A pastinha é igual. Isso aqui é porque é o design antigo da plataforma, mas tá vendo que aparece a caixa aqui? Ou você Aham. arrasta igual eu fiz aqui, né? Arrasta para esse quadrado, ou então você acha, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Aí ela clicou aqui, né, ó, e escolheu o arquivo, né? Aí, por exemplo, tava na biblioteca de documentos, né? Aí ele pega, carrega ele, aí depois que você coloca aqui enviar. Aí você vem aqui, ó, salvar. Ah, talvez você não esteja salvando. Era isso que eu estava esquecendo, como eu não consigo simular aqui, ó. Vem aqui salvar. Ó, essa tarefa é meu próprio. Ah, você tem que clicar isso aqui, ó. Tem esse negócio de falar que é seu trabalho, que você não copiou, né? Tem esse Aham. protocolo aqui também, ó. Você clica aqui, talvez seja Aparece, isso. Talvez seja aparece isso que não esteja enviando. aparece lá de compartilhar e salvar, se eu não me engano, imprimir. Não, é porque você sabe o que que você está fazendo? Agora eu já sei, ó. Hum. Você deve estar apertando nessa outra aqui, ó. Aí essa daqui é baixar. Se tivesse algum arquivo extra aqui, né? É baixar. Aí esse daqui você tem que apertar nessa aqui, ó, na pastinha, tá? Aí você ainda tem que clicar aqui, se eu não me engano, essa função é nova aqui, ó.
Aí você clica nela, aí depois você salva mudanças. Aí sim, ó, aí vai aparecer verde aqui, né? Quer dizer que foi enviado. E na hora que eu entro aqui, né? Uhum. Aí vai aparecer. Vamos supor que você acabou de enviar agora, ó. Em vez de dois, né? Dois precisa de avaliação e aparecer aqui três, né? Três alunos precisam de avaliação. Às vezes é isso, às vezes é essa que antigamente não tinha isso, ó, esse aqui é um termo, ó, essa tarefa é seu próprio trabalho, exceto onde eu reconheço o uso de trabalho de outras pessoas. É porque tem tarefas, você vai ver lá no CEP, que é o último módulo, tem algumas tarefas de projeto, né, de manutenção e operação do CEP, que as tarefas do presencial e do EAD são as mesmas, né? A diferença é que no presencial o professor ele vai mostrar o que que é uma rede de distribuição, né? Uma rede nua, uma rede protegida. Aí ele vai mostrar o projeto lá no projetor para vocês, mostrar o AutoCAD, essas coisas aí. Aí ela lá você faz de grupo. Aqui para enviar na plataforma, você envia individual, tá? Tá Beleza? bom, eu vou Mas, tentar mas, enviar, mas qualquer tipo, dúvida, fala, dá uma palavra aqui com a Flaviane, tá? Aí a ah, Flaviane ela pode te ajudar melhor, tá? tá bom então, professor. Obrigado. Por de nada. Então, pessoal, vamos ver. Deixa eu ver. A última eu falei da a 4, né? Que foi a análise. Eu acho que é essa daqui, ó. Deixa eu compartilhar ela. Eu vou abrir ela aqui e compartilho com vocês. Tá abrindo aí, em breve vai compartilhar aí com vocês. Ó, agora vai. Já deu o aviso aqui que vai abrir. Então, pessoal, a gente fez até o último exercício desse. Agora falta esses aqui, o dos 5. Deixa eu ir lá para a pasta onde que ele tá. Então, a aula passada foi esse daqui, né? Que aí eu disponibilizei a gravação, né, para vocês. Mostrei a conta de energia aqui, né? Mostrei a quantidade de quilowatt-horas, né? E aqui ele pede para você colocar em ordem, acho que é decrescente, né? Do maior para o menor, isso mesmo. Ó. Beleza. Então, isso aqui foi falado na aula passada. Agora vai ser o primeiro exercício da atividade 5. Então, esse exercício aqui, pessoal, ele fala sobre. Deixa eu só arrumar aqui, galera. Nossa, deixa eu só trocar o mouse aqui, porque esse mouse aqui tá de brincadeira comigo. Ele não tá me obedecendo. Pera aí, rapidão, galera. Ele tá com alguma interferência aqui e não tá respondendo rápido. Agora vai dar certo. Vou desligar o outro aqui, porque
Então, pessoal, é, a- esse primeiro exercício aqui da atividade 5, eu acredito que essa aí é a atividade que tem a maior quantidade de exercício. Então, é basicamente a definição para a gente treinar aqui, ou as definições que a gente. Deixa eu só acertar aqui. As definições sobre. Ó, aqui ele fala, ó, sabendo que a eletricidade é a principal fonte de energia para a utilização em sistema de iluminação, né? Então, a gente utiliza a eletricidade tanto em equipamento eletroeletrônico, né? Ou seja, ela em tensão e corrente contínua, e também em tensão e corrente alternada, que, por exemplo, são nos sistemas nossos de iluminação, tá? E geração, né, de força motriz nas indústrias, né? Ele fala geração e força motriz, aí você já vem logo à sua mente o quê? Máquina elétrica, motor. A gente tem uma matéria aqui que chama instalação, né, elétrica industrial, que a gente começa a falar sobre o elemento, né, ou seja, o ator principal de instalações elétricas industriais, que é o motor, né? A máquina elétrica, ela é uma máquina elétrica rotativa, né, em modo motor, ou seja, ela recebe energia elétrica e gera energia mecânica. Do mesmo jeito, o gerador de energia que a gente tem lá na hidrelétrica, tendo uma termoelétrica, ele também é uma máquina elétrica, né? E só que ele é uma máquina em modo, máquina elétrica rotativa em modo gerador, ou seja, ele faz o contrário do motor elétrico na indústria. O gerador ele recebe energia mecânica, né? Energia potencial gravitacional ali da queda d'água, se a gente for falar de lá de hidrelétrica, né? Ele recebe essa energia potencial e, e gera energia elétrica. Então ele faz o caminho inverso de um motor elétrico. E usada também para gerar calor, né? No caso, um equipamento resistivo, né? O equipamento resistivo mais comum aí que a gente conhece é o chuveiro elétrico, né? Que está em todas as residências, né? Outro equipamento resistivo, ferro de passar roupa, a frita light, tudo que é relacionado, exceto a luminária. Também outras luminárias geram calor, né? Mas a luminária que mais gera calor é a luminária mais antiga e a arquitetura antiga é incandescente, né? Hoje em dia a gente tem as de LED, né? Fluorescente, né? Também que são da mesma época, né? Elas geram calor, mas o objetivo não é gerar calor, é gerar luminosidade, né? Gerar fluxo luminoso, né? O lumens, né? Que a gente vê lá geralmente na matéria lá de engenharia, né? A parte lá de luminotécnica. Tá? Então, escreva o contexto de quatro grandezas elétricas. Quando fala grandeza, é a unidade de medida, né? Ou unidade de medida, não, desculpa. É uma variável, né, que ela também tem uma unidade de medida. Igual essa primeira. Ah, professor, eu falei de outras grandezas elétricas. Eu falei de condutância, eu falei de capacitância e eu falei de indutância, na já três, né? E eu falei de filtros ativos, né? Utilizado sei lá, em telecomunicação. Eu errei, professor? Não, não errou, não. Você não falou de quatro grandezas, né? Então, essas aqui eu escolhi porque, né, na qualidade aqui de profissional da área, né, de engenheiro eletricista e também de professor de vocês, eu elenquei as principais. Mas não quer dizer que se você colocou outras aí, ah, não, eu errei então. Não coloquei as mesmas que o professor colocou, de fato, não errou. Você falou de grandezas, né, utilizada aí, você pode ter falado de potencial elétrico, lá de eletrostática, né? Eu estou colocando aqui as principais, é a que mais o eletricista usa, né, o eletricista no geral,
o eletricista predial, o eletricista industrial de redes, linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, o eletrotécnico, né? Vocês futuros eletrotécnicos aqui, né? Em nome de Jesus, quando terminar aqui o curso, né, vão receber aí a qualificação, né, do curso de eletrotécnica e os engenheiros eletricistas, né? Caso vocês queiram continuar aí nessa jornada. Ah, não, professor, eu quero fazer, sei lá, engenharia da computação. Mas pode ser que você queira fazer mesmo. Eu, ó, falar a verdade, a minha primeira opção quando eu fiz o vestibular foi física e engenharia da computação. Não tinha nada a ver com elétrica. Física eu não fiz porque minha mãe não deixou, né? Ah, não, meu filho, vira engenheiro. Tá bom, virei engenheiro também, né? Aí eu queria fazer engenharia da computação, só que na minha época, hoje em dia tá mais fácil, né? Você compra um computador, professor, eu comprei um computador, tô vendendo os canaviais da sogra aí para pagar ele, né? 24 prestações, eu vou, sei lá no Carrefour, em qualquer loja dessa, né? Tem prestações a perder de vista. Na minha época, pessoal, quem não é da minha idade aí, né? Aí da década de 80, não tinha esse negócio de prestação, não. Ou você juntava no colchão o dinheiro todo, ia lá e pagava ele, ou ficava sonhando pro resto da vida. Aí eu imaginei, né, na minha, como se diz, minha ignorância, né? Eu imaginei que esse negócio de computação não era, né? Não era pro meu bico. Tanto que hoje, né, depois de formado em engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, eu estou fazendo engenharia de software, que nem existia na minha época, né? Não tinha esse curso, não, viu? O pessoal chamava engenheiro de software, pessoal lá da computação, tá? Mas o curso formalizado, engenharia de software, que tem um plano político-pedagógico, todo certinho, todo adequado, igual engenharia elétrica, igual engenharia da computação tem, não existia antes, viu? Esse curso é relativamente novo, é mais novo que computação. Então, e mesmo lá em engenharia elétrica, a gente tinha matérias de computação, só que a gente fazia os algoritmos, a gente testava tudo na mão. Eu vejo o pessoal aí reclamando, né? Até alunos meus aí, colegas também lá da engenharia de software, né? Reclamando, esse Portugal é ruim, esse Python é ruim. Reclama de um monte de linguagem. Nós não tínhamos linguagem nenhuma, a gente tinha linguagem, né? Só que o compilador estava aqui, ó, no nosso cérebro. A gente fazia na mão mesmo, na unha. A gente testava logicamente aqui na nossa cabeça, né, lá no papel, olhando no papel, depois que a gente ia programar. Então a gente raciocina primeiro e executa depois. Do mesmo jeito aqui, não quer dizer que a, a, a grandeza, que é a tensão elétrica, né, a DDP, né, deixa eu colocar aqui, ó, a tensão aqui, né, é a diferença de potencial, famosa DDP que a gente tem lá na tomada lá, né? Então, ó, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né? Se eu fosse falar só de potencial elétrico, porque existe a tensão, que é o U mesmo, lá no livro de física, se a gente for olhar que é o U, e existe a fórmula do potencial elétrico. E muita gente confunde porque a unidade de medida da diferença de potencial, esse de cá, né, esse aqui da direita, ela é V, né, V de volt. E a variável do potencial elétrico é volt também, né? Eu não me lembro de cabeça a fórmula, eu sei que tinha uma constante aqui, eu sei que era a distância dividido, não sei se era distância ao quadrado, alguma coisa assim. Era o potencial elétrico entre duas cargas, né? Eu tinha um elétron aqui, uma quantidade de elétrons aqui, que o pessoal chama de quantidade de carga, né? Lembra lá que a quantidade de carga é o N, né? Vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Que é a unidade de medida de carga elétrica, né? Então, é a diferença de potencial, né? Você tem um potencial elétrico entre uma quantidade de elétrons que está num ponto e outra quantidade de elétrons que está aqui.
Se eu tenho uma maior quantidade de elétrons aqui, aqui a carga é negativa. Se eu tenho uma menor quantidade de elétrons, eu falo que essa carga aqui é positiva, viu? Então, essa é a referência, né? Se ela tem mais elétrons, quer dizer que é negativa. Se ela tem menos elétrons, né, embora a carga seja majoritariamente aí negativa, né, tem essa referência aí, né? Mas por outro fator, spins contrários, né? Parte aí que a gente estuda que chama cinética química aí, né? Então, existe, né, toda uma formulação. Aí, se fosse potencial elétrico, eu diria que é a energia potencial armazenada que um elétron tem numa região lá no espaço, tá? Então, aqui a diferença, a DDP, né, que a gente encontra lá na tomada, né? Num polo tem a fase, né? Lá na tomada, lá num polo, aqui é a fase, né? 220 volts, e aqui é o neutro, ou seja, não tem tensão nenhuma, né? 0 volts. E o terra do mesmo jeito, também é 0 volts, né? Então, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né? O ponto pode ser entre a fase e o neutro, né? Ou igual lá no livro de física, entre um ponto A e um ponto B, né? Esse ponto A seria um lado do condutor aqui, por exemplo, né? Que teria um potencial. Aí faz mais sentido quando a gente fala de circuitos de tensão e corrente contínua aí, né? Então, esses elétrons, eles vão pulando de um átomo de cobre para o outro, né? Em um fluxo ordenado de elétrons, que é a corrente elétrica, né? E eles vão essa energia armazenada nesse ponto aqui, ó, ela é gasta, né, para ele transladar, ou seja, para ele pular de um átomo de cobre para o outro e o outro que está aqui pular para o outro e assim sucessivamente, né? Então é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Se eu fosse ser mais preciosista, né, é a diferença de energia potencial elétrica entre dois pontos. A unidade de medida é o volt, né? O aparelho usado para fazer essa aferição, né? É o voltímetro, também pode ser medida com um multímetro, né? Que o multímetro, o próprio nome já diz, ele faz vários tipos de medição, né? Ele é o multimedidor, tá? Vamos para o próximo aqui. Eu escolhi o outro, né? Escolhi tensão, escolhi corrente, do mesmo jeito. Se você colocou outro aí, não está errado não, viu? Desde que seja uma pô, ainda mais que a gente fala aqui de energia, né? A gente fala muito de tensão, fala muito de corrente, tá? Mas eu, o exercício pediu grandezas elétricas, né? Se capacitância também é uma grandeza elétrica, só de capacidade, né, de potencial elétrico, capacidade de cargas, né, armazenadas em uma região do espaço, né, no caso lá, numa das placas do capacitor, né, que vai gerar uma energia potencial elétrico, um valor de tensão lá, tá? É do mesmo jeito, é uma grandeza elétrica e a unidade de medida, no caso dele, é o farad, né? Ó, outra que é importante a gente salientar aqui é a corrente elétrica, né? É o fluxo ordenado de elétrons, igual eu falei, ó. Do condutor, você tem quando você vê lá no livro de física, ó, o livro desenhando esse tanto de elétron aqui, lembra lá do átomo, né, do átomo lá de cobre, que ele tem 29 prótons e 29 elétrons, tudo, né, separado aqui nessas camadas, né? Aí na última camada dele, se eu não me engano, é no subnível, acho que S, se não me falha a memória, né? Lá no subnível S existe o famoso elétron mais energia, como se diz? É o elétron de valência, né? Aí é esse elétron aqui, ó, vamos dizer assim, é o se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui para ver quantos elétrons que está na camada de valência, pessoal. Rapidão. Eu me lembro que eu dei uma aula pessoal aqui, eu até que eu desenhei.
Achei aqui, ó. É mesmo, e só tem um elétron. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Daqui a pouco eu compartilho novamente aqui. Whiteboard. Vai. Não apareceu o que eu busquei aqui, mas não tem problema não, eu copio. Eu copio o que está aqui e coloco aqui para vocês. Não tem problema não. Vocês estão vendo aí, então? É, eu estou vendo que eu estou escrevendo, mas não colou não. Eu acho que agora vai. Não, não quis não. Eu vou tirar o compartilhamento, já que eu volto aqui. Ah, eu tinha que ter ido em janela. Agora sim. Agora acho que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó, lembra aquele diagrama lá de Linus Pauling lá, ó? Isso aqui eu estava dando aula para outra turma aqui, ó. A distribuição eletrônica aqui, ó, na primeira camada, ó, isso aqui é o número, chamado de número quântico primário aqui, ó. Primeira camada K, eu vou ter dois elétrons no subnível S de energia. Na segunda camada na L, ó, eu vou ter, ó, 6 e 2 aqui, né? Aí já tem 8, né? Então eu vou ter 8 elétrons nessa camada de valência. Já na outra aqui, ó, 8 na camada M, né? 8 do que eu já tenho mais 10, né? 18. Então no terceiro nível eu tenho 18. E no último nível, realmente, por isso que o cobre ele é um ótimo condutor elétrico. Lembra que eu falei em aula anterior aí que o os metais que têm de um, né, metais, né? Metais que têm um, dois, até três, metais não, né? Os metais têm um, dois, até três elétrons na sua camada de valência. Ou seja, quando ele é um metal, um ótimo condutor, ou seja, um condutor perfeito, ele tem um elétron nessa camada de valência. Quando ele tem dois, ele é um metal, é bom, né? Mas assim, não é um condutor excelente. Aí quando ele tem três, ele já é, né? Como se diz, ele seria o último a ser escolhido numa placa de circuito aí. Lembra aqueles, não tem aquele circuito automotivo? Vocês aí que estão assistindo a aula aí que gosta de sonzeira lá, né? As picape lá, né? DJ aí acho que é Twitter que chama, né? Eles têm, os condutores, eles têm é, uma película, uma galvanização, vamos dizer assim, né? Porque não é ouro puro, porque aí o ouro puro, aí ele já é problemático, porque ele tem que estar numa liga, né? Todo o ouro que a gente encontra aí, pessoal, por exemplo, o anel aí de noivado aí, pessoal, aquele anel de formatura também, né? Toda joia que a gente tem ela de ouro, ela, mesmo que o cara tenha dinheiro, ela não pode ser de ouro maciço. Por quê? Porque o ouro é um metal assim, vamos dizer assim, ele é mole, ele na sua forma natural ali, ele não é muito rígido. Aí por isso que você faz as ligas, né? A chamada liga metálica, né? Você junta com outra liga mais forte, né? Aí no caso de condutores elétricos, né, de alto desempenho, pessoal coloca o ouro aí, ele tem assim, o que eu tô dizendo, pessoal, não é só
esse último elétron na camada de valência, né? Que ele vai ser um ótimo condutor, não. Também tem outros fatores que o pessoal chama de raio atômico, né? Aí a gente olhando na tabela periódica aí, né? A gente existe, né? Os metais aí que tem maior ou menor raio atômico, tá? Mas assim, a priori, o que tem um elétron na camada de valência aqui, ele é um ótimo metal. Então, toda vez que você vê o desenho, né, o desenho de um condutor no livro, aí tem aquele monte de menos que você lembra já que é o tal do elétron, que eu sei que tem a mesma quantidade de prótons, às vezes a mesma quantidade de nêutrons, viu? Isso não é uma regra, né? Porque aí tem a questão da massa atômica, igual aqui, ó. Igual que o cobre, né? O número atômico dele é 29. Quando fala número atômico, quer dizer que ele é a quantidade de prótons, é a quantidade que ele tem aqui no núcleo. Aí geralmente ele tem o mesmo número de elétrons que fica aqui na eletrosfera. E os elétrons é o que realmente vão fluir a corrente elétrica, é os que realmente vão, né, provocar a corrente. Só que se todos os elétrons, lembra que eu falei em aulas anteriores, e se todos os elétrons dos 29 que a gente tem fosse fazer esse salto quântico aqui, ó, fosse pular de uma eletrosfera e ir para outra, né? Esse elétron livre aqui, todo elétron, pessoal, ele tem, lembra que eu falei em aula anterior aqui, o elétron, ele é considerado um ímã elementar. Ou seja, o elétron, ele tem, é como se fosse uma esfera, né? Uma pontiforme e um campo magnético de uma esfera, ele tem esse formato aqui, ó, né? Com polos, por exemplo, polo norte e polo sul. Lá em eletromagnetismo a gente estuda, né? As linhas de campo magnético, elas saem do polo norte. Ixi, ele inverteu aqui o. Deixa eu apagar aqui. Ele inverteu aqui, ó. Não é assim, não. Ele sai do norte e vai para o sul aqui, né? Então esse elétron aqui que ele tem, né, o tamanho dele é bem menor, né, infinitamente menor do que cada próton que a gente tem aqui, né? A gente tem vários deles aqui. Aqui está simbolizando só o núcleo. Inclusive lá na química fala que a matéria tem mais espaços vazios do que a matéria já realmente ela não é sólida. Ah, como assim, professor? A matéria não é sólida. É porque quimicamente, pessoal, a matéria é como se fosse uma peneira, né? Nós, no nível molecular, é que não conseguimos atravessar, né? Mas você tem o espaço mesmo maciço do átomo, ele é essa parte aqui do meio. E os elétrons é como se o próton aqui, né, a quantidade que a gente tem de prótons e nêutrons, fosse o planeta Terra e os elétrons fosse uma bolinha de futebol, tá? Os 29 elétrons aqui do átomo, né, fosse, né, eu diria até menor, viu? Desculpe os professores de química que porventura eu esteja assistindo essa aula aqui, né? Mas o tamanho aqui do núcleo é bem maior em relação ao tamanho dos elétrons aqui. Então, quando a gente vê lá no livro de física, esses elétrons aqui são os elétrons da camada de valência. O elétron que se libertou, tá vendo? Ó, que ele se libertou da influência eletromagnética, por isso que fala que em cada subnível, né, por exemplo, no subnível S cabe 2 elétrons. E o porquê que todos os elétrons aqui, ó, eles conseguem ficar, por exemplo, né? Eu não sei se já vê essa pergunta na cabeça de vocês. Ah, professor, se cargas iguais elas se repelem, cargas opostas elas se atraem, não seria lógico dizer que o elétron ele seria atraído pelo núcleo e a gente não teria nem eletrosfera? É verdade, você está coberto de razão.
mas eles conseguem ficar nos subníveis de energia aqui, né? Que é o chamado número quântico secundário, por exemplo. Se eu fosse fazer uma análise do cobre aqui, ó, o número quântico primário dele é o 4, porque ele acaba na quarta camada, na camada N, né? E o número quântico secundário é o número um aqui, né? Que ele acaba no subnível S, tá? No subnível S. E o número quântico magnético, aí depende. Se é um elétron subnível S aqui, ó. Ah, não, o secundário dele seria zero, viu? Desculpa aí. Seria zero. Aí, geralmente, dentro dessa nível de energia, que é esse daqui, ó, o nível S aqui, ó. Esse elétron, quando o pessoal lá da química fala spins, né? Eles têm, ele está num spin, ou seja, ele está girando num eixo aqui, ó, magnético aqui, ó, ele tem um polo norte, o polo sul dele. Aí vamos supor que o próximo número atômico, que eu nem me lembro qual que é, o que tem o número atômico 30 aí, por exemplo, né? Aí esse subnível aqui, ele é semi-cheio, que o pessoal chama. Semi-cheio porque ele não tem um outro elétron para ficar junto com ele. Aí, para que esses elétrons consigam ficar um junto com o outro, sem eles serem ejetados para fora do átomo ou atraídos para o núcleo, né? Eles ficam em spins contrários, eles ficam em orientação, né? Não tem a regra lá que cada nível de energia, os subníveis tem que estar semi-cheio, né? Essa setinha para baixo, por exemplo, essa setinha para cima, aí depende do que o livro, até o exercício lá do vestibular, o exercício aqui do curso, né, fala para vocês, né? Aí ele fala que o semi-cheio é setinha para cima, ou o primeiro é setinha para baixo. Aí isso depende. Aí vamos supor que o primeiro número magnético dele é menos meio. Então quer dizer, aí esse menos meio quer dizer que ele é setinha para baixo, né? Então, nesse último aqui, eu tenho só ele com setinha para baixo, o menos meio aqui. Aí o próximo, né, o que tem 30 elétrons aqui, aí ele vai preencher, né? Depois ele vai preencher os outros subníveis aqui até chegar no subnível, né, no nível de energia aqui no subnível N, né? E no subnível S aqui para preencher ele. Aí, preferencialmente, você vai enchendo, né? Esse é um dos exercícios que o pessoal lá da química faz, né? Quando a gente está estudando física e química ali, né? Junto com a parte de eletrostática, por exemplo, né? Seria interessante. Tem muita escola que faz isso, né? Então, quando você vê esses elétrons aqui, ó, são os elétrons livres, ou seja, os elétrons que estão com seu polo norte e polo sul aqui, libertos de outro elétron. Esses outros elétrons aqui, ó, por exemplo, em cada subnível desse aqui, ó, por exemplo, no D aqui, ó, todos os subníveis dele estão cheios, né? E aí cada elétron que está nele aqui, ó, por exemplo, esse elétron que está nesses dois subníveis aqui, eles estão assim, ó, para eles ficarem no mesmo local, eles estão com spins contrários. O que quer dizer isso, professor? A orientação desse aqui, ó, tá norte e sul, e do outro elétron aqui que está próximo dele no mesmo subnível, ela tá sul e norte. Aí, como polos opostos se atraem, eles ficam no mesmo subnível de energia, eles ficam acomodados no mesmo nível, tá? É assim que a estrutura da matéria aí, né? Até hoje o pessoal sabe muita coisa, né? Mas ainda tem muito mais coisas aí para desvendar aí no que tange essa parte aí de atomística, né? Que o pessoal chama aí. Vamos voltar lá para nossas questões.
Deixa eu voltar lá para o nosso. Ah, não, compartilhei errado aqui. Aí eu tenho que acionar novamente aqui o. Aí eu acho que a gente volta para a mesma página. Ah, voltamos. Beleza? Então, corrente elétrica é o fluxo ordenado, é o fluxo de elétrons, né? Você pode dizer que ele é ordenado mesmo, né? Que, ou seja, ele vai de eletrosfera para eletrosfera aqui, né? Que passa por um material condutor por uma unidade de tempo, né? Então, lá na corrente elétrica, né, você tem o elétron passando na seção transversal aqui, né, do condutor, ou seja, na bitola dele aqui, ó. Aí ele passa por uma unidade de tempo aqui, né? Ah, você tem uma variação de carga, né, num determinado tempo, tá? Aí é o fluxo de elétrons que passa por um material condutor por unidade de tempo, né? Então, lembra lá, quantidade, né? Você tem o número de elétrons, a quantidade de carga, né? O Qzão lá, né? Lá da física. É o número, né? Ou seja, um por um, cada elétron livre, né? Vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb lá, né? A unidade de medida é o ampere, né? Em homenagem aí ao físico que fez os primeiros experimentos aí sobre, né, e detectou esse tipo aí de variável, né, corrente elétrica, né? Aí eles até falavam lá nos livros de física antiga, né, que eles são como pequenas perturbações, são como pequenas formigas, né? Que eles sentiam lá nos dedos. Imagina, hein? Eles fazendo, descobrindo aí pela primeira vez na televisão, né, a corrente elétrica. Mal sabia eles que é ela que realmente é a que mata. Sabia que a tensão, o potencial elétrico, você pode ter 1 bilhão de volts, mas se eu tiver esse potencial elétrico, esse 1 bilhão de volts, e não fazer uma diferença de potencial, eu não vou ter corrente elétrica. Eu só vou ter energia potencial elétrica. Por isso que nos livros de física aí da faculdade aí, né, os livros de física mais completos, eles falam que a tensão elétrica, né, a DDP, é uma energia potencial em trânsito ali, né? Que ela vai do potencial A para o B. A gente falando aqui do curso aqui de eletrotécnico, né? Vai da fase para o neutro, ou da fase A para a fase B e assim por diante. Um próximo aqui, ó. Resistência elétrica, outra coisa. A gente fala da primeira lei de Ohm, lembra lá, que é a tensão dividido pela corrente. Tem a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência, né, ela é proporcional a um valor que ele é intrinsecamente ligada à estrutura da matéria, né? Se é cobre, se é alumínio, ele tem uma resistividade intrínseca, ou seja, característica daquela matéria, né? E depende também do comprimento do condutor. Lembra lá que o livro de física você tem um condutor, aí ele chama de L minúsculo, né? O comprimento do condutor, né? É dividido aí pela a área da seção transversal, ou seja, a bitola desse condutor aqui. Então, ele diz, né? A gente olhando para essa fórmula aqui, né? Se é uma pessoa que não tem um conhecimento muito aprofundado de física, ela diria, não, a segunda lei de Ohm diz que a resistência, né, é igual ao ρ, né, a característica do material, vezes o comprimento dividido pela bitola. Mas, né, você, futuro eletrotécnico, engenheiro eletricista, né, ou seja, os dois profissionais aí, pilares da área aí, né, ele diria, olhando para essa fórmula aqui, que a resistência, ela é inversamente proporcional à bitola e diretamente proporcional
ao comprimento. Ou seja, quando eu falo inversamente proporcional, quer dizer que quanto maior a bitola do condutor, né, menor vai ser a resistência elétrica. Se eu manter uma das características constantes, né, no caso aí o comprimento. Agora, se eu for olhar, e sempre essa análise é duas a duas variáveis, né? Se eu olhar a resistência em relação ao comprimento, e eu digo que elas são diretamente proporcionais, quer dizer que quanto maior é o condutor, maior vai ser a resistência elétrica. Por isso que quanto maior o condutor, ou seja, maior é o circuito, né, a quantidade linear que você tem ali de circuito, leva um circuito lá para o chuveiro, levam para uma máquina que está lá num depósito que fica no galpão, a não sei lá, uns 2 quilômetros ali da fábrica, né? Você vai aumentando a resistência elétrica, aí esse condutor com esse valor aumentado, ele vai deixando de ser condutor, ele vai virando uma carga, né? O objetivo do condutor, né, é aquela mesma história. Do condutor é o quê? Por isso que ele chama condutor, é conduzir a eletricidade e não consumir ela. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui na eletrotécnica, na engenharia elétrica, é que quanto maior esse condutor, mais queda de tensão vai ocorrer, né? E aí você tem que tomar uma atitude. Que atitude? Você diminui a distância do circuito. Ih, professor, mas é difícil, né? O chuveiro, ele fica no, sei lá, no 20º andar. Não tem como eu colocar o chuveiro lá no mezanino, sendo que o apartamento do cidadão é lá em cima. Beleza, você está certo. Esse é o raciocínio. Aí, como é que você faz então para resolver esse problema? Já que o comprimento eu não posso diminuir, então eu vou o quê? Aumentar a bitola do condutor. Por isso que quando a gente faz o projeto, envia lá para a concessionária local, por exemplo, lá a Equatorial, né? O analista lá, né? O que faz a análise do projeto, ele já fala, ó, tá tendo uma queda de tensão, por exemplo, residências, né? A queda de tensão permissível, segundo a NBR 5410, é de 5%. Já quando você é um consumidor que tem um transformador próprio, ou seja, uma demanda, né, um comércio aí, né, ou até uma indústria, aí a queda permissível lá do ponto de entrega, que é lá de onde a energia vem, no caso aí do condutor, do cliente industrial, né, é do transformador até o circuito mais crítico, que é o mais longo, né, o que estaria mais longe lá do transformador. Aí a queda de tensão permissível, ou seja, a diminuição de tensão, é de 7%, tá? Então, se você faz um projeto, aí você mostra lá nos cálculos que a queda de tensão deu mais que 7%, com certeza o seu projeto vai entrar em revisão. Aí o analista lá que está fazendo análise, aí você, mais para frente nas matérias aqui, eu vou mostrar como é que você faz o seu cadastro aí no SICAP, né, aqui da Equatorial, né, aí você faz, depois que você faz o curso de eletrotécnica, né, você tem a sua carteira aí de habilitação aí de eletrotécnico, você faz seu cadastro na concessionária local para você aprovar projetos. Aí você gera o projeto num AutoCAD ou num Revit da vida, né? E gera o PDF dele e envia o PDF para o pessoal lá do setor de análise. Aí, com certeza, se tiver uma queda de tensão acima de 7%, ele, no relatório dele lá de correção de projeto, ele vai falar, olha, às vezes, quando ele é camarada, ele fala, né? Mas assim, o analista, pense que o analista ou ele é um eletrotécnico ou ele é um engenheiro eletricista. Então pense que o analista, ele não vai te entregar assim fácil a solução, por quê? Porque se você está fazendo um projeto elétrico, então ele pensa, no cara, no mínimo, ou ele é um eletrotécnico ou ele é um engenheiro eletricista. Então eu vou chover no molhado, falar o que ele tem que fazer, né? Ensinar o padre a rezar a missa. Mas tem uns, né, que fala, né? Já é direto, ele fala, ó, para você solucionar esse problema aí, ó, aumenta a bitola desse condutor.
Então não é aleatório, não é porque ele tem, né, vamos dizer assim, uma rede de intrigas com a eletrotransol, com a eletroenergia, para fazer você sofrer e comprar condutores com bitola maior. Não, é porque ele está usando o que ele aprendeu, ou no curso de eletrotécnica ou no curso de engenharia elétrica, que é a única forma que tem para você diminuir a queda de tensão ou é diminuir a distância do condutor, que é impossível, né, num projeto elétrico, né? Você não vai colocar o cliente, né, o chuveiro dele lá próximo da medição, né? Já que isso não dá para fazer, então o mais lógico é o quê? Aumentar a bitola desse condutor, já que a bitola é inversamente proporcional ao aumento do valor da resistência, tá? Então, aumentando a bitola, você diminui a resistência. Aumentando o, o comprimento, você aumenta a resistência. É por isso que eu bato na tecla que, principalmente nessa matéria de eletricidade, que a gente tem que entender, a gente não tem só que decorar essas fórmulas aqui, né? Ou decorar o objetivo dessa tarefa aqui, ele é pedagógico. O objetivo não é você decorar esse texto aqui, é a propriedade que os materiais têm de se opor à passagem de corrente elétrica, é a unidade de medida é o ohms, né? O aparelho usado para medir resistência ao ohmímetro, beleza. Mas é para você refletir. Aí você pega e lembra: ah, não, tem a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm. O professor falou que quando eu tenho variáveis que estão dividindo, elas são diretamente proporcionais. Quando eu tenho variáveis que estão multiplicando, elas são inversamente proporcionais, né? Aí, professor, então, como é que o senhor falou que a resistência e, e a bitolas são inversamente proporcionais, sendo que aqui está no numerador, aqui está no denominador? Outra dica importante que eu, né, como diz um colega nosso aqui, dica do especialista. Quando você vai fazer essa análise, pessoal, você pega a constante, que é a característica do material, você isola ela e aí você põe no outro lado da equação as variáveis para você fazer essa análise para se quem é direto, quem é inverso. A bitola, quando você passa para o outro lado aqui, ela não está agora multiplicando. A área da seção transversal aqui agora, ela passou para cá, não está multiplicando. E o comprimento aqui, ó, ele está aqui no numerador, ele passa para o outro lado aqui, né, para o outro lado da equação, dividindo, né? Ah, professor. E o ρ aqui, ó, é constante. Então, todo eletrotécnico, né, que já tem experiência, que entendeu o curso, que está estudando, todo engenheiro que tem experiência, que está estudando aí, que, como se diz, que agora está enxergando o código atrás, né, da matrix ali, ele sempre pensa, toda a fórmula, ele procura a constante, e aí ele isola a constante, né, o valor que é intrínseco, né, lá do cobre, do alumínio com alma de aço, né? E coloca os outros valores do outro lado da equação. Aí, na hora que ele olha aquele, ó, resistência a bitola está multiplicando, então quer dizer que são inversamente proporcionais. Opa, a resistência em relação ao comprimento está dividindo, então quer dizer que eles são diretamente proporcionais, né? Então, essa é a forma, né, que o eletrotécnico, o engenheiro enxerga, né, todas as equações da física aplicada à eletrotécnica, aplicada à engenharia, né, as teorias. Então, essas equações não são só para a gente decorar, não são só para a gente gravar. É bom a gente ter de cabeça, né, muitas das fórmulas, né? É bom a gente ter os conceitos na mente, mas a gente tem na fórmula ali, se a gente entender o que, né, não é simplesmente uma coisa multiplicando pela outra, dividindo por outra, né? Quando eu faço a multiplicação, eu sei que elas são diretamente, inversamente proporcionais. Quando eu faço a divisão, duas a duas, por isso que eu sempre olho, eu vejo onde está a constante e eu olho quem que está dividindo, quem que está multiplicando, duas a duas, e eu entendo o panorama. Beleza, pessoal? Ainda falta um ainda, ó, a quarta, né? E o último aqui. Eu estou me estendendo um pouco aqui, pessoal, porque
A outra, eu tenho que entrar numa outra aula daqui a pouquinho aqui, mas a gente está em virada de módulo, tá? Aí eu posso ter mais um tempinho aqui com vocês, né? Então, a potência elétrica, né, é a quantidade de energia, né, ou seja, é convertida em outra forma de energia por unidade de tempo, né? O que que ele está querendo dizer aqui? Que a potência, né, ele pegou, né, a potência é o trabalho, né, dividido pelo tempo. Então, quando eu falo que uma máquina ou uma pessoa é mais potente que a outra, quer dizer que essa pessoa ou máquina, ela consegue realizar esse trabalho, né? A força vezes o deslocamento, né? Começou com a mecânica, né? Esse trabalho que ela realiza, né? Ela consegue fazê-lo em menor tempo. Quanto mais trabalho eu consigo fazer em um menor tempo, eu digo que essa pessoa ela tem uma potência, né? Ou seja, ela tem um potencial, né, de energia maior que outro, né? Ou seja, e nós máquinas, né, humanas aqui, né, nosso potencial energético ele é variável, né? Diferente do potencial de uma máquina aí, né? Que você liga, esse potencial só diminui na hora que ou ela queima, né? Ou seja, ela entra em colapso, né? Ou, sei lá, tá faltando, vamos supor um carro, né? O carro ele só para e vamos dizer assim, de acelerar até o valor de cavalo vapor que ele consegue acelerar de duas, uma, ou se ele quebrar, se ele bater, quebrar, ou então se acabar o combustível, ou seja, se acabar a energia dele. Mas enquanto ele tem energia ali, ele tem um potencial lá em cima, lá diretão. Ainda mais você colocar o pé no acelerador e na velocidade máxima dele. Já um ser humano, não. A gente começa de manhã, vamos dizer assim, a todo vapor, né? Obviamente a gente estava em repouso, até a gente, como se diz, pegar no tranco ali, mas a gente começa a todo vapor. Aí, com o tempo, nosso potencial de energia ele vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque a gente está gastando ali e nós não somos uma máquina, né? Igual não tá famoso o chat GPT, né? Chat GPT, em pouco tempo ele consegue te responder. Não é porque ele sabe tudo, é porque ele olha em tempo real aquela informação. Essas informações que a gente está mostrando aqui, né? Você estudou, você pesquisou, você foi no livro, você levou um certo tempo. Já a IA, né, a LLM, não, ela olha em tempo real ali, ela acessa o que ela tem que, ela não está armazenada, ela acessa o que ela tem que acessar, dá uma olhada lá, vê o que que é e já joga e já cospe ali para você naquela hora. Mas não quer dizer que ela tem armazenado igual a gente tem, mas o nosso armazenamento, ele não é um armazenamento igual, por exemplo, essa fórmula que, não, eu tenho essa fórmula gravada no meu cérebro. Não. Obviamente, eu fiz várias vezes essa fórmula, fiz vários exercícios lá na matemática mesmo, a gente utiliza um método que é chamado de método de exaustão, né? O método de exaustão é o quê? O professor manda você fazer um monte de exercício, né? Até parece que o professor é malvado, né? Ah, não, eu fiz aqui tanto de exercício, mas existe um motivo pedagógico, né? Dentro aí da teoria lá da pedagogia, né? Paulo Freire e tantos outros aí, Jean Piaget, né? Existe uma pedagogia atrás. Ele não faz porque ele é malvado, porque ele é maligno. Ele faz porque ele sabe que se você fizer várias vezes aquele exercício, passar uma folha, 10 folhas, 5 folhas, uma hora você vai acabar internalizando. Infelizmente, muitas pessoas não percebem, né? Infelizmente, também muitos professores não ensinam o que que é esse negócio. Eu só, antigamente, lá no segundo grau, primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de diretamente proporcional, inversamente proporcional, foi um professor de matemática. Mas eu explicava e ele falava, não, é quando um aumenta, outro diminui. Mas sim, não, mas por que que um aumenta, outro diminui, né? Aí o professor falou, não, quando é porque é, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu cheguei na faculdade, graças a Deus, o professor me explicou, né? Eu, por exemplo, eu não acabei de falar que diretamente proporcional, né? É uma divisão, né? Por exemplo, 4 dividido por 2 geralmente é igual a 2, né? Se eu aumentar aqui o denominador para
para 4, né? Aumentei ele para 4, né? Que número que eu vou colocar aqui no numerador que vai continuar 2, a constante? Uai, professor, se eu aumentei aqui 2 unidades aqui, então eu vou ter que aumentar, eu vou ter que dobrar aqui, né? Aí eu vou ter que ir para 8, né? Aí 8 dividido por 4 vai dar 2, né? O que eu acabei de fazer aqui? Eu aumentei o numerador para eu manter constante, o denominador também teve que ser aumentado. É esse que é o mecanismo da matemática que fala que é direto e proporcional. Professor, agora eu estou começando a enxergar as letrinhas verdes lá do Neo, enxergar Matrix por trás, né? Do mesmo jeito, se eu disser que 4 vezes 2 é igual a 8, né? E, por exemplo, eu aumento, né? Aqui eu tenho os produtos aqui, né? Eu aumento esse de cá aqui para 4. E número que eu coloco aqui do outro lado que vai manter a constante aqui 8? Mas se eu aumentei esse aqui para 4, para eu manter, né, a constante 8, eu vou ter que diminuir o outro, né? Até parece que eu inverti os dois de lugar, né? Mas a ideia é essa. Quando eu multiplico dois valores, ele dá um valor constante, e eu ainda quiser que ele se mantenha constante, lembra que eu falei lá na segunda lei de Ohm que tem a característica do material, né? É o ρ, né? Vezes o comprimento dividido pela seção da área da seção transversal, né? Esse ρ aqui é a famosa constante do cobre ou do alumínio ou de qualquer outra liga que a gente tem. Então, para eu manter, né, é só eu pegar lá na tabela, né, na tabela, né, dos livros de física, lá, né, qual o ρ do cobre, o ρ do alumínio, o ρ da prata, do ouro, né? Então, eu tendo essa informação, eu consigo extrair a partir de qualquer comprimento e qualquer bitola a resistência de qualquer material tendo a característica dele, né? Por esses princípios aqui. Então, por exemplo, se você for fazer física ou fazer engenharia elétrica lá no laboratório, né? Nos laboratórios lá de física ou no laboratório de engenharia elétrica, né? Você vai fazer os experimentos lá e o professor tem uma série de experimentos ali, né? A esfera de Van de Graaff, por exemplo, para você entender os conceitos. E basicamente, um professor, um bom laboratorista, né? Ele ensina o que que é essa característica matemática que é bastante utilizada na física, né? E a partir desse conhecimento, você vai ver várias fórmulas da física, né? Você já reparou que muitas fórmulas, pega aquele, vai lá no fim do livro de física, né? No fim do livro de física não tem um resumo das fórmulas. Dá uma olhada e perceba que a maioria das fórmulas ou é uma coisa multiplicada pela outra, ou é uma coisa dividida pela outra, ou é uma mistura, né, de uma multiplicada pela outra, dividido por outra, igual aqui, né? Igual a gente, igual a gente tem aqui, né, na segunda lei de Ohm, né? É porque as variáveis em si, né, de uma teoria física que a gente aplica na eletrotécnica, aplica na engenharia, elas têm essa característica. Quando eu mexo em uma variável, eu ou estou aumentando ou estou diminuindo essa variável, concorda? Então, para eu manter essa característica dela, no caso aqui a gente está estudando a resistência, ela vai ser o quê? Ela vai ser alterada ou direta ou inversamente proporcional, né? Então, essa quantidade de energia aqui, né? Essa quantidade de energia, no caso mecânica, ela o trabalho aqui, né? Que o pessoal chama de trabalho, ele é diretamente proporcional ao tempo. Aí, quando a gente faz as devidas demonstrações, a gente descobre que o equivalente elétrico é a tensão elétrica, né? E multiplicada pela corrente elétrica.
E é aqui que muito eletrotécnico, muito engenheiro eletricista se embanana. Por exemplo, em chuveiro elétrico, né? Se você tem um chuveiro de tensão 127 volts, né? Geralmente a corrente dele vai ser maior do que a do chuveiro de 220. Agora você sabe o porquê. Olha aí na fórmula aí, ó. Eu abri o microfone, ó. Vocês estão vendo que a tensão e a corrente estão multiplicando. Então, por tudo que eu acabei de falar agora, a tensão e a corrente, elas são o quê? Inversamente proporcionais, porque uma está multiplicando com a outra. E pense que o equipamento ele tem uma potência característica dele, né? Ele tem uma capacidade de realizar trabalho em função do enrolamento que ele tem, né? Caso ele seja um resistor, né? Caso ele seja um chuveiro elétrico, né? Ou do enrolamento da bobina, caso ele seja um motor elétrico, uma máquina elétrica, né? Ou por uma série ali ou de enrolamento, de resistência, que aí você tem capacitores, você tem indutores, que aí a gente vai descobrir nas próximas atividades aí, né? Eu acredito que próxima aula a gente finaliza essas atividades aqui da parte de circuitos de tensão e corrente contínua e a gente dá um passo maior para circuitos de tensão. São dois exercícios, viu, gente? É bem rápido, mas eu acredito que vai elucidar bastante, né, o entendimento de vocês. Agora que eu precisava desse momento aqui para a gente, né, ter essa elucidação aqui do que é direto, do que é inverso e proporcional, né? Agora você olhando aqui para a fórmula, faz sentido, é mesmo, professor. Chuveiro de 110 ou 127 volts, que é a tensão normal, geralmente o disjuntor ele é maior. Por exemplo, se for um chuveiro de 4.400, né? É, e uma tensão de 220, a corrente, se eu dividir o 4.400 por 220, vai dar uma corrente máxima, né? O chuveiro lá na posição de máxima potência vai dar uma corrente de 20 amperes, né? Agora, se eu troco essa tensão por um cliente de 127 volts, você concorda que a corrente vai aumentar, né? Ela vai dobrar, inclusive, né? Ela vai para 40 amperes. Consequentemente, se a gente pega mais 5, vocês vão aprender isso lá em instalação, que é o próximo módulo, né? Instalação elétrica predial, já dando spoiler, né? Quando eu tenho a corrente máxima de um equipamento, a NBR 5410 pede que a gente some mais 5 amperes para a gente dimensionar o circuito de proteção. No caso, o disjuntor de baixa tensão, o disjuntor a seco, né? Então, se a corrente máxima dele é 20, o disjuntor a seco é de 25 amperes. Se a corrente máxima para 110 é 40, o disjuntor a seco que vai proteger ele é um disjuntor a seco de 45 amperes. Isso porque os dois são inversamente proporcionais, a tensão e a corrente elétrica. Agora, entendeu? Agora faz todo sentido. Ah, professor, estou entendendo. Então é isso, pessoal. Foi um exercício, mas talvez, viu? Ouso dizer que foi o exercício mais importante, foi a aula mais importante, porque agora vocês vão começar. Não tem aquele filme lá, dos vampiros lá, né? Na hora que o Tom Cruise é mordido lá, ele começa a ver gente morta, né? Ele começa a ver um monte de coisa estranha que ele não via. Por quê? Porque ele abriu portais, abriu portões, né? Não tem lá no Naruto lá, né? O Rock Lee, né? Na hora que ele vai abrir nos 8 portões, para cada portão que ele abre, uma habilidade nova ele consegue acessar, né? Então essa habilidade ela é necessária aqui no curso até de eletricista, né? Eu até tento falar, né? Em todos os eletricistas, mas com certeza no eletrotécnico e principalmente no engenharia elétrica, eu preciso falar essa parte aqui. Esse exercício aqui ele foi projetado justamente para a gente ter essa aula, ter essa conversa aqui, porque é importante você saber, né? O que é inverso diretamente proporcional. Você sabe que é quando um aumenta, o outro diminui, o inverso.
O direto é quando um aumenta, o outro aumenta também, né? Que é o direto, né? E você sabe agora o dispositivo matemático, ou seja, o porquê que no inverso é uma multiplicação e porquê que no direto é uma divisão, né? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Parar aqui a. Então é isso, pessoal. Vou. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Uma dúvida? Não? Mas é isso, pessoal. Depois dê uma assistida, né? Vamos dizer assim, não perde um tempo, não, mas ganha um tempo. Assiste de novo, pega um caderninho, ó, igual eu faço aqui, ó. Sempre tem um caderno aqui, ó, que eu estou escrevendo, estou estudando. Refaz as contas. Eu vou até passar um exercício extra para vocês, mas esse exercício não é para entregar, não, viu? Eu até posso até gravar uma aula extra, né? Da gente comentando, fazendo sobre indutor, sobre capacitor, tá? Para vocês, como se diz, dar uma elevada no cosmos, né? Olha, ó. Ah, não, professor, Cavaleiro Zodíaco, não, pelo amor de Deus, né? Já falou de Naruto, já falou dos oito portões, daqui a pouco o senhor tá fazendo Chidori aí, né? Então, mas é isso mesmo, gente. Eu aprendi que não dá pra gente ser sério 24 horas por dia e nem para fazer brincadeira 24 horas por dia. A gente tem que ter um equilíbrio aqui, né? E eu aprendi que também quando a gente junta esses elementos, né, elemento sério com elemento, a gente fazendo brincadeira, retém mais no nosso cérebro aí, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação, deixar renderizando e no máximo até amanhã vai estar disponível para vocês, tá? É isso, fiquem com Deus, pessoal.